porém, vos digo que o tempo se abrevia, aponta para a volta iminente, repentina de Cristo. Paulo quer lembrá-los, o tempo se abrevia, ou seja, Coríntios, o Senhor Jesus está voltando. Ele está querendo dizer a eles, a vinda de Cristo é certa, nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Cristo vai voltar, o fim está próximo. E Paulo quer conscientizá-lo, inculcar na mente deles, devemos viver sempre na expectativa da volta do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,13, mas nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos a volta, nós esperamos o fim, nós temos o fim na nossa mente. Todos os cristãos do antepassados viveram com a expectativa da vinda, da volta do Salvador. Todas as gerações passadas esperavam este acontecimento apocalíptico, estrondoso, mundial, universal, o retorno glorioso do Senhor. E parece que a nossa geração se esqueceu disso. Irmãos, eu vos digo que o tempo se abrevia, a vossa vida é um vapor, a vossa vida é uma neblina, a vossa vida é um capim. Irmãos, Cristo está voltando, essa existência, essa história, essa configuração não permanecerá para sempre, ela será consumida. Os crentes parecem que se esqueceram desses dois fatos, não vivem mais à luz desses fatos, a brevidade da vida, a morte iminente e a volta do Senhor Jesus. Eles esqueceram, eles apagaram da sua agenda, do seu vocabulário, da sua cosmovisão, do seu modus operandi, do seu modus vivendi. Parece que eles vão viver como Matusalém séculos. Parece que Jesus vai voltar daqui a 8 milênios. Como o senhor pode afirmar isso? Porque o modo como eles vivem apontam para isso. Indiferença, ambição, carnalidade, frieza não são características de quem vive tendo a morte em vista, a brevidade da vida e a iminente volta de Jesus. Nós estamos sendo tomados por uma letargia, inércia, indiferença. Jesus advertiu você, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores, próximos ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento, compravam e vendiam. Indiferença, colocando as suas ênfases em ambições pessoais, em romances, em paixões, em glutonarias, em hedonismo, em prazer, ignorando os sinais, ignorando a morte, a decadência da sociedade. Assim como foi nos dias de Noé, os homens seriam embriagados pelo deleite, pelo prazer, pela indiferença, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Sono, letargia, cegueira, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E eu oro para que este não seja você. Eu oro para que esse não seja você. Eu sei, tudo que você quer comprar, principalmente vender, comer, beber. Você só quer ser feliz e não quer que ninguém te impeça, nem esse embaraçoso evangelho
da graça e da glória. E nem esses pregadores ostensivos, incisivos, que ficam colocando pedra de tropeço nos seus desejos e nas suas ambições, que envolvem comer, beber, comprar, vender, casar e se dar em casamento. Quando as primeiras gotas caírem e você chegar arrastado até a arca, ou boiando, a porta estará fechada. Não vai entrar mais ninguém. Aí você vai recorrer às tuas riquezas, às tuas paixões, que serão consumidos, não pela água, mas pelo fogo. Paulo então os alerta contra a morte e a volta de Jesus. E agora Paulo vai dizer qual deve ser a postura dos coríntios diante do tempo que se abrevia, o fim, a morte. Como eles devem viver. Nós agora vamos ver. Portanto, diante dos tempos que estamos vivendo, como devemos agir nesse mundo. Primeiro, Paulo vai dizer: não vivam para si próprios, mas para Deus. Verso 29. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse. Na versão transformadora, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo não está dizendo que o casamento é ruim, que não se pode casar, que família é coisa ruim, que os filhos, a família, a casa devem ser negligenciados. O Paulo está dizendo que, tendo em vista este tempo, não vivam apenas em função disso. Não vivam como se o contexto familiar, profissional, financeiro fosse a finalidade da sua vida. Os que são casados vivam como se não fossem. Como se, eles são, como se seria. Não se entreguem única e exclusivamente para as questões desta esfera, dessa existência, desta vida terrena. Há crentes que vivem como se a finalidade da vida fosse só este contexto material passageiro, só em questão das benesses da sua família. O que significa? Eles ornamentam as suas casas, suas filhas, seus filhos, suas esposas, sua vida, apenas com o que é material, e não com o que é espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Não vivam em função disso. Vivam tendo em mente, Coríntios, que Ele vai voltar. Irmãos da igreja Aliança do Calvário, vivam tendo em mente que Cristo vai voltar. Vivam, Paulo está dizendo aqui, para o seu reino. Pai nosso que estais no céu, rasgou da Bíblia? Venha a nós o vosso reino. Onde está contida essa oração, essa frase, essa ordem? No Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? A constituição do reino. Ele é o rei, tem um reino. Aquilo é a lei do reino, a constituição. O que é a constituição? O elevado padrão que o súdito do reino, eu e você, devem andar. E qual que é um dos termos dessa constituição? Qual que é o artigo e inciso? Venha a nós o vosso reino. Avança teu reino através de mim, me inclui no teu reino, que eu trabalhe para o teu reino, que a prioridade seja o teu reino. E no mesmo sermão, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vivam para o reino, vivam para a glória de Deus. Aquele que sabe que vai morrer a qualquer momento
tem que viver dessa maneira. Aquele que sabe que a vida é breve, tem que viver dessa maneira. Aquele que sabe que ele vai voltar, deve viver para a sua glória. Acho que tem alguns crentes que não entenderam isso. Eu acho que você perdeu o conceito de fé e de cristianismo. Veja só, escuta. Quando ele fala assim, apartai de mim vós que praticais a iniquidade, a palavra iniquidade ali é no grego anomia. Anomia. O que é anomia? É o conjunto de duas palavras. A é o alfa de negação, é a partícula negativa. Não. Anomos, lei. Sem lei. Sem lei. Ai daqueles que viveram como se não tivesse uma lei. Anomos, sem lei. Tem pessoas que vivem como se não houvesse lei. Vivem à luz do seu desejo. Existe uma lei para você obedecer. Não seja um anomos. Você está debaixo de uma constituição. E aquele que deixar um desses mandamentos, posto que o menor deles será chamado mínimo no reino dos céus. Tem irmãos que atuam, trabalham, conduzem as suas vidas, sem ter como base a regra de fé e conduta do crente. A Bíblia fala como eu devo usar os olhos, a boca, o dinheiro, os negócios, o casamento. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Decisões são tomadas à luz da Escritura. Decisões são tomadas à luz da lei. E quem ele condenará? Os sem lei, os anomos, os que viveram como se não existisse uma lei para cumprir. O que você está fazendo? O que você vai fazer? O que você pensa, como você age, como se conduz, cada detalhe da sua vida é pautado pelo que a Escritura e o mandamento diz. Aquele que vive à luz da eternidade, da volta de Jesus, não vive para si mesmo, não vive. 1 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para os que vivem. Não vivam para si mesmo, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou, para que aquele por quem ele morreu e ressuscitou, ou seja, você, não viva mais para si, mas viva para ele. Existem umas palavras que foram esquecidas do nosso vocabulário. Onde ficaram elas? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque todo aquele que achar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Me diga onde está o cumprimento deste texto na sua vida agora. Quem quiser me seguir, negue-se. Negue-se a si mesmo. Não, eu não estou interpretando nada. Não é o pastor Paulo chato, agressivo. Eu estou só recitando. Negue-se. Porque quem achar a sua vida, o que é isso? Viver conforme o seu nariz. I have bad news for you. Vai perder a sua vida. E quem por amor de mim perder, o que é perder? A ideia é os benefícios desse mundo, a popularidade, a fama, o luxo, o prazer, perder, ser consumido por Cristo. Acha lá. Tome a sua cruz, objeto de escárnio, de execução romana, de maldição, e segue uma ideia assim, ó: siga-me até o martírio se for necessário, obedeça-me até a morte. Esse vai achar a vida, como Wesley achou, Whitefield achou, Edwards achou, Ana achou, Esther achou, Moisés achou, Elias achou, Abraão achou, Daniel achou, Bartimeu achou,
Cornélio achou, Eucana achou, Ana achou, Susana Wesley, Suzanne Spurgeon, Catherine Buff, acharam. Primeira postura, não vivam para si. Eu sei que você pode às vezes não gostar do tom, da estética, da performance da minha pregação. Nem sempre ela é agradável. Não se atente para isso, se atente para o conteúdo. Eu procurei ser o mais fiel possível ao texto. E eu estou dizendo exatamente o que Paulo quis dizer aos coríntios e a nós. Tendo em vista o fim, devemos ser ousados e destemidos. Verso 30. Mas também os que choram, como se não chorassem. O que Paulo quer dizer isso? Por causa da perseguição e do momento crítico, os cristãos daquele tempo estavam gemendo, sucumbindo ante a prova, a dor, sofrendo, murmurando. Paulo está dizendo aqui, tendo em vista a morte, a brevidade da vida, suportem o sofrimento, suportem as tribulações, não recuem, não cedam, não esmoreçam, porque Ele está voltando, o sofrimento acabará. Não deixe que os problemas dessa vida consumam vocês, é isso que está em pauta. Norteiem vocês, dirijam vocês, inundem vocês, controlem vocês, domine-os, suporte-os. 1 João, capítulo 4, diz assim: aquele que tem nele essa esperança, purifica-se como ele mesmo é puro. O que é isso? Aquele que tem em mente a volta de Jesus, tem uma esperança e é fortalecido na esperança. Ele está dizendo, não sucumbam, suportem, não cedam, mas é mais que isso, isso é a negativa. A ideia do texto tem uma parte positiva. Ao invés de chorar, ele está dizendo, pelo contrário, batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não fiquem na defensiva, amedrontados, acovardados, acuados, lamentando, chorando. Combatam o bom combate, porque Ele está às portas. Combatam o bom combate. Batalhem pela fé que foi dada aos santos. Entrem nos flancos, nas trincheiras, nos lugares estratégicos. Defenda a fé, pregue o evangelho, faça missões. Essa ideia, ao invés de chorar. Mas também os que choram, como se não chorassem. Não. Paulo está dizendo que os tempos são tão angustiosos, a morte é tão iminente. Não se percam nisso. Não se afundem nisso. Combatam o bom combate.